Concluída a leitura de Guerra e Paz de Tolstói, é chegado o momento de retomar a conversa sobre a obra. Antes, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo no canal. Voltando ao calhamaço, André Bolkonsky é gravemente ferido por estilhaços de uma granada na Batalha de Borodino e encontra-se numa enfermaria militar. Em meio às recordações de infância, percebe Anatólio Kuriagin na maca ao lado e nota que sua perna foi amputada. André sente compaixão daquele homem que um dia quis matar. Lembrou-se de Natasha, dos sentimentos que teve por ela e dos ensinamentos de Deus sobre perdão transmitidos pela irmã Maria. Lamenta por dar-se conta da importância de tais coisas só ali, à beira da morte. Napoleão está mais à frente, às portas de Moscou, aguardando informações atualizadas sobre a situação na cidade antes de ordenar a invasão. Enquanto isso, deleita-se imaginando que leva ao povo russo justiça, ordem e que será digno com Alexandre. Fica a impressão de que ele quer ser reconhecido como um imperador dinástico, oscilando entre o desdém e a inveja de Alexandre. Para mim, foi muito irônico Napoleão achar que fazia bem a um povo levando-lhe guerra, perturbando sua paz, seu estilo de vida e costumes, sem que este povo o pedisse. Fechamos a 10ª parte. Na 11ª parte, Tolstói começa mais um capítulo falando da história, fazendo críticas sobre como os historiadores rastreiam as origens dos grandes acontecimentos e os sintetizam no início do século XIX, usando essa síntese para explicar com pouquíssimos fundamentos a complexa e intrincada cadeia de pessoas, ações e motivações que deram origem aos fatos, não de uma forma isolada, mas contínua. Concordo com ele. É um exercício semelhante ao do rastreamento das origens das ideias que se faz na filosofia, acompanhado por sua propagação em círculos concêntricos. Ele diz, aspas, a soma das vontades humanas gerou a revolução e um Napoleão, e foi só ela que os sustentou e que os derrubou. Para estudar as leis da história, devemos mudar completamente o objeto da observação, deixar em paz os reis, os ministros, os generais e estudar os elementos comuns, infinitamente pequenos, que guiam as massas. Fecha aspas. Já na trama, enquanto o marido Pedro está na guerra, Helena converte-se ao catolicismo apenas para poder casar-se com um príncipe refugiado em São Petersburgo. A seguir, pede o divórcio. Pedro, por sua vez, acompanha a Batalha de Borodino, vencida pelo exército russo. Imerso em reflexões, conclui que o sofrimento traz autoconhecimento. Entende que a obra mais difícil é a submissão da liberdade do homem às leis de Deus e que aquele que assimila essa lição deixa de temer a morte. Mudamos de núcleo e vamos até a capital. Até o início de setembro de 1812, a maioria das famílias ricas havia fugido de Moscou. O governador decidiu entregar a Napoleão uma cidade destruída. A família Rostov tem que lidar com um turbilhão de coisas inerentes à fuga em uma situação de guerra. A boataria nas ruas, os preparativos para a viagem, a angústia da condessa Rostov com Nicolau servindo no exército, a tristeza de Sônia ante a possibilidade de a família casar Nicolau com Maria Bolkonsky para livrá-los da falência. O governador informa o povo que em 1º de setembro devem ir armados para as 3 montanhas, onde se travará uma batalha. A condessa não sabe o que fazer para dissuadir o caçula Pétia, que quer combater. Numa noite, enquanto os Rostov encaixotam suas coisas, André Bolkonsky chega à casa muito ferido e é acolhido por uma empregada. No caos da evacuação da cidade, quando os últimos habitantes deixam Moscou, soldados saqueiam o comércio. A população pobre que permanece na capital está entregue à bebedeira, acreditando que o governo fugiu com os ricos e que quem ficou foi deixado à própria sorte. O governador, despeitado por não ter sido convidado pelo general Kutuzov para integrar o Conselho de Guerra e participar das decisões sobre o destino de Moscou, volta a seu gabinete e acaba ordenando a soltura dos presos e entrega um deles nas mãos da turba que o executa, após o próprio governador incitá-los. A barbárie, que ele racionalizou depois em nome de um suposto bem comum público, nada mais era que a tentativa de justificar sua conduta criminosa. Adiante, os franceses invadem uma Moscou às moscas. Os soldados entram nas casas, tomam o que é de valor e utilizam a mobília como lenha para cozinhar. Transformam-se em bandidos. O narrador acredita ao desleixo destes durante a invasão, a pilhagem de Moscou que veio a seguir. Incendiada pelos invasores, contrariando a afirmação de que foi o povo russo, a mando do governador, que incendiou a cidade.
Nos últimos capítulos da 11ª parte, temos o reencontro entre o convalescente André Bolkonsky e Natasha. As reflexões dele sobre o amor e o perdão são dos trechos mais bonitos do livro. Reencontramos Pedro Bezukov também, que atende o chamado antropológico masculino e salva uma criança em um incêndio, depois defende uma mulher estrangeira do assédio de um soldado francês. Acaba preso pelos franceses. Na 12ª parte, enquanto Moscou está em chamas, os franceses por todos os lados e Napoleão despachando direto do Kremlin, em São Petersburgo, a elite age como se nada de grave acontecesse. O governador também está em Petersburgo e no dia de seu aniversário chega uma mensagem de Kutuzov falando da vitória em Borodino. O clima na cidade de júbilo consideram a carreira de Napoleão acabada. Creio que o desejo de confirmar o melhor cenário e encontrar alívio para o temor da invasão impediu uma interpretação mais realista e prudente da mensagem. Pior, as comunicações são desatualizadas e imprecisas e chegam com atraso. Helena Bezukov morre, aparentemente um suicídio. No dia seguinte, alguém chega de Moscou contando que a cidade foi abandonada para ser invadida. Subitamente, o general Kutuzov transforma-se num velho devasso e traidor. Chamou minha atenção a população ficar nesse estado sem orientações precisas a respeito do que fazer, ao sabor dos humores do dia, como se não houvesse liderança imediata, embora o imperador estivesse lá. Outro ponto relevante é que o rumo da guerra é decidido por Kutuzov e pelo Estado-Maior, sem que o imperador participe do processo. Vimos na primeira parte da leitura que durante os combates no exterior em 1806, ele mais atrapalhou que qualquer coisa e já sabemos que ele não tem aptidão para o jogo militar. Alexandre fica sabendo do abandono de Moscou por uma carta do governador Rostopchin. Só 9 dias depois é que chega um enviado da parte de Kutuzov a São Petersburgo para explicar ao imperador que se houvesse combate para defender Moscou, perderíamos tanto a cidade quanto o exército. Ao longo desses capítulos foi bonito observar a devoção da população, pobre e aristocrata. Sua preocupação em salvar ícones da igreja, nas preces pedindo a Deus a salvação da pátria e até a resignação do imperador ante a possibilidade de a providência divina permitir a perda do império. Adiante, o narrador faz várias observações acertadas sobre o papel dos interesses pessoais no guiamento da população, em contraste com o dito interesse histórico, apontando que se trata de uma maneira de explicar a posteriori fatos que foram influenciados por interesses particulares. Fiquei com pena de ver Sônia obrigada a renunciar ao amor por Nicolau para que pudesse se casar com Maria Bolkonsky. Os Rostov perderam o pouco que tinham na fuga de Moscou e só esse casamento salvaria da ruína. Sônia, agarrando-se à esperança de que André sobreviveria, casaria com Natasha e resolveria o problema financeiro da família, escreve a um Nicolau no meio da guerra, liberando-o da promessa de casar-se com ela. O exército francês começa a andar de lado após a tomada sem resistência de Moscou. O exército russo, em contrapartida, se organiza recuando para as cidades levando provisões, enquanto recebe notícias de que o povo quer vingança. Tolstói, continuando sua análise, afirma que os historiadores puxaram a sardinha para Napoleão porque eram na maioria franceses, apontando os erros cometidos pelos invasores em Moscou. Na 14ª parte, explica que a derrota do exército francês se deu pela conjunção do objetivo atingido na tomada de Moscou e a consequente baixa do moral da tropa, que sem o rigor da disciplina e os exercícios militares, dedicou-se à pilhagem em vez da obtenção de suprimentos para manter a ocupação, acrescida do incêndio da cidade e da queima de potenciais itens de abastecimento ao inimigo promovida pelos camponeses, como feno. Para Tolstói, a vitória da Rússia é mérito do povo. Para combater o exército de Napoleão, foram utilizadas táticas de guerrilha, com emboscadas, ataques furtivos envolvendo poucos homens, contrariando a máxima da ciência militar daquele tempo, que dizia que quanto mais homens, mais forte será um exército. O autor enfatiza a importância da disposição de cada soldado, que para ele é elemento-chave para combates bem-sucedidos. O sangue no olho é fundamental, pois quanto melhor o estado de espírito, maior a força, desde que bem direcionada por comandantes habilidosos. Os Rostov estão refugiados no interior e o temor da condessa se confirma. Petya morre baleado no ataque a um acampamento francês em que Pedro Bezukov era mantido prisioneiro. É uma cena sem drama, em que o desfecho triste se dá numa sequência de atos naturais e próprios da guerra. É fim de outubro.
O inverno fica cada vez mais severo e o exército francês está se esfacelando, enquanto Napoleão e seu séquito circulam com toda pompa e circunstância em carruagens roubadas. Sua campanha exitosa até a invasão de Moscou está se transformando em um desastre. De Moscou a Smolensk, o outrora glorioso exército francês converte-se em uma horda famélica de saqueadores. Aqui, uma parte especial para o generalíssimo Kutuzov. Nosso imaginário de guerra, assim como disse no vídeo anterior, foi mal educado por filmes e séries. Acreditamos que os homens da guerra são todos pragmáticos, cruéis e que na guerra tornam-se vingadores implacáveis. Pois esse velhinho emotivo, dono de um coração grande e piedoso, fazia de tudo para nas manobras militares evitar perdas de soldados. Ele preferia 1000 vezes recuar seus homens e deixar os franceses passar, que investir em um ataque onde sabia que perderia metade dos seus para vencer uma batalha. Ouvia críticas de todos os lados, dos colegas de Estado-Maior, do imperador, dos soldados, do povo, e os historiadores não lhe fizeram justiça, o que fica muito claro no contrastante trato que dão ao megalomaníaco Napoleão. Mas eu aprendi a admirar esse velho militar e sua visão de mundo guiada pelo bem maior. Para mim, ele é uma das melhores personagens de Guerra e Paz. Eis aqui um trechinho do livro da 15ª parte, em que ele se dirige tanto aos soldados russos quanto aos prisioneiros franceses, aspas. Bem, meus filhos, eu sei que isto vos é penoso, mas que fazer? Tenham um pouco mais de paciência, isto já não há de durar muito. Depois de reconduzirmos à porta da rua os nossos hóspedes, descansaremos. O czar não esquecerá os serviços que prestastes. Isto é penoso, mas, no entanto, vós estáis na vossa casa. E eles? Vede ao que ficaram reduzidos, piores que os mais miseráveis mendigos. Quando eles eram fortes, nós fazíamos todos os sacrifícios. Agora, podemos ter piedade deles. Também eles são homens, não é verdade, meus filhos? Olhou em torno de si e nos olhares imóveis, fixos nele, leu a simpatia que despertavam as suas palavras. O seu rosto iluminava-se cada vez mais com um sorriso brando, senil, que lhe enrugava as comissuras dos lábios e dos olhos. Calou-se e baixou a cabeça com um olhar hesitante. Mas, em fim de contas, quem foi que os chamou aqui? Bem feito, filhos da... disse, de repente, tornando a erguer a cabeça. E brandindo o chicote, afastou-se a galope, acompanhado pela primeira vez durante toda a campanha pelas gargalhadas dos soldados. Falem se não é um amor esse general Kutuzov. De volta ao livro, a descrição que Tolstói faz da retirada do exército de Napoleão equivale ao escorraçar de cães sardentos. Para ele, os historiadores descreveram a fuga como uma estratégia levada a cabo partindo de decisões de marechais, quando na verdade não passava de uma retirada desordenada. Aponta que os historiadores, com truques de linguagem, chamaram a fuga de Napoleão de ato de grandeza, apagando com isso a distinção entre o que é bom e o que é mal. Na 15ª parte, mal recuperados da morte de André Bolkonsky, os Rostov têm que enfrentar outra dolorosa perda. Recebem uma carta comunicando a morte de Petya. Essa terrível notícia tira Natasha da melancolia, que se põe a cuidar da mãe e a consolá-la. A tragédia tem outro efeito. Aproxima Natasha e Maria Bolkonsky, que até então não se bicavam muito por conta do episódio envolvendo Anatoly Kuriagin. Terminamos essa parte com Natasha renascendo para o amor, desta vez por Pedro Bezukov. Notei que Tolstói trabalha a evolução espiritual dos protagonistas. Nos últimos capítulos do outrora pragmático André à beira da morte, acompanhamos sua tomada de consciência do eterno, da importância do perdão e do amor ao próximo. Vemos em Pedro uma outra forma desse engrandecimento superior, o sentido para a vida que ele buscou primeiro nos estudos no exterior, depois na fanfarronice, mais adiante na vida conjugal, depois na maçonaria, à frente do exército e por fim na guerra, ele encontra na prisão com o cativante amigo Platão Karataev. Aliás, Karataev é tão apaixonante quanto o general Kutuzov, pelo menos na minha opinião. Chegamos ao epílogo, que é dividido em 2 partes. Tolstói retoma as críticas aos historiadores que pesaram a mão em Alexandre I, a quem chamam ora de reacionário, ora de liberal, como se falassem de pessoas diferentes. Reproduzimos aqui um trechinho interessante sobre esse ponto. Aspas. O que significam essas censuras? Os atos que valem a Alexandre I a aprovação dos historiadores, tais como as iniciativas liberais de seu reinado,
a luta contra Napoleão, a firmeza demonstrada em 1812, a campanha de 1813 não decorrem, porventura, das mesmas origens, as circunstâncias de nascimento, educação e existência que formaram a personalidade de Alexandre I, das quais também decorrem os atos que os historiadores lhe censuram, tais como a Santa Aliança, o restabelecimento da Polônia, a reação do ano de 1820? O autor afirma que as noções de bem e mal variam com o passar do tempo, do olhar, das circunstâncias e do ponto de vista observado. Pessoalmente, entendo que historiadores e jornalistas, para serem considerados sérios e profissionais dentro de seus campos de conhecimento, estudo e atuação, devem manter-se longe do campo da opinião. Cabe-lhes descrever, informar, narrar. Quando opinarem, devem tirar o crachá e o fazerem como indivíduos. Contaminar o exercício descritivo com o opinativo e querer chamar isso de isenção, para mim, é antiético. A situação fica ainda mais grave quando essa mistura de papéis está amparada pelo prestígio institucional. Transmitam a informação e descrevam os fatos tal como são e deixem que os especialistas de outros campos do conhecimento façam o papel de analistas. Isso não dispensa a audiência de fazer sua parte e exercitar o senso das proporções diante de editoriais e outros conteúdos opinativos. Uma opinião é apenas uma opinião. Voltando a Tolstói, ele observa que os historiadores de seu tempo agem como se as ações dos grandes personagens fossem preto no branco, que o transcurso da vida é linear e previsível, como se o imponderável e a personalidade dos agentes não influenciasse o rumo da existência e que, quando o acaso se apresenta, o gênio se aproveita dele. O autor defende que usar esse raciocínio é admitir que pouco sabe do que está falando, como vemos no trecho a seguir. Aspas. Por que então aconteceram estas coisas dessa e não de outra forma? O historiador responde: o acaso criou a situação, o gênio a utilizou. Mas o que é o acaso? O que é o gênio? O acaso e o gênio não significam nada de palpável e por isso não podem ser definidos. Estas palavras denotam apenas certo grau de compreensão dos fenômenos. Ignoro como se deu tal ou tal acontecimento, creio que não poderei sabê-lo e digo: foi o acaso. Percebo uma força produzindo um efeito incompatível com as qualidades normais do homem, não compreendo como isso aconteceu e digo: gênio. Num rebanho de ovelhas, a ovelha que todas as noites é separada para receber uma ração especial do pastor e torna-se 2 vezes mais gorda que as demais, deve parecer genial. E essa circunstância de, a cada noite, essa mesma ovelha não se encontrar no estábulo comum, de ser alimentada com aveia, e o fato de precisamente essa ovelha gorda ser levada para o matadouro, devem parecer uma conjunção extraordinária do gênio com uma série de acasos também extraordinários. Fecha aspas. Ele conclui explicando que se houvesse uma observação dos precedentes, dos fatores comuns que estão presentes no cotidiano, perceberiam as modificações no andamento das coisas que motivaram determinadas ações, isto é, observariam a relação entre causa e consequência. Tolstói entende perfeitamente o que é um agente histórico, isto é, uma pessoa ou grupo cujas ações e suas consequências ultrapassam a própria vida. Para ele, é um fetiche querer pontificar as razões últimas dos atos de personagens históricas. Eu concordo com ele. Se o que Napoleão Bonaparte fez há mais de 200 anos ainda produz resultados nos dias de hoje, como é possível demarcar em definitivo suas realizações? Nos capítulos 2, 3 e 4 da primeira parte do prólogo, Tolstói faz sua análise de Napoleão e seu reinado. Lembremos que Tolstói é russo e carrega na pólvora contra o francês, mas no meu entender ele pode. Aqui ele é o escritor, está fazendo sua análise particular. Podemos concordar ou discordar em partes ou totalmente. Ele não está fazendo um trabalho de historiador. Adiante, retoma a história dos Bolkonsky e dos Rostov. Os tempos agora são de paz, estamos em 1820. Após o casamento de Natasha e Pedro, ocorrido em 1813, o pródigo conde Ilya Rostov morre e sua família descobre-se na absoluta miséria, com dívidas que correspondem a 2 vezes o patrimônio remanescente e cercada de cobradores impiedosos. No outono do mesmo ano, Nicolau Rostov e Maria Bolkonsky se casam e vão morar em Lícia Gorri. Ele dedica-se à atividade produtor rural, com foco na organização dos camponeses e na produtividade da terra. Era organizado, severo e disciplinado, dizia a Maria que aquele trabalho de consolidação da riqueza tinha por objetivo não deixar filhos mendigos. Pelo visto, a prodigalidade do pai, que gerou a pobreza dos Rostov, muito lhe ensinou.
Tolstói traz questões sensíveis da vida cotidiana, como o papel da mulher na família, seguido do papel do casal no lar. Mais à frente ele traz uma questão delicada e triste, que é a velhice dos viúvos, quando fala do envelhecimento da condessa após a morte de Ilha Rostov. Nós a vemos na rabugice, à espera da hora da morte, mesmo cercada de tantos familiares que poderiam dar-lhe um novo sentido à vida. Por fim, os remanescentes Rostov e os Bezukov também vão morar em Lícia Gore. Num convívio que tende a despertar algum nível de tensão aqui e ali, seja pelo número de crianças, seja pelo ciúme de Natasha de Sônia, seja nas picuinhas de Sônia, na senilidade da condessa, na necessidade ingerme do jovem Nikolenka de fazer algo digno de nota para orgulhar a família, na condução disciplinada dos camponeses por Nicolau e em Pedro articulando a formação de uma sociedade de homens virtuosos em Petersburgo para fazer oposição ao imperador. Eis de volta os tempos de paz. Na segunda parte do epílogo, Tolstói põe-se a especular sobre o que move as nações e como os historiadores rastreiam as origens dos grandes fatos, quando a ciência da história substitui a vontade divina para explicar de onde vinha o desejo de grandeza de reis e imperadores, substituindo o divino pelo poder dos homens, cujo fundamento não conseguem explicar. Afinal, de onde vem esse poder? O que faz uma pessoa obedecer a outra? E com isso ele termina Guerra e Paz. Bem, mas o que eu achei da leitura como um todo? Nesta segunda parte, Tolstói tratou com mais frequência o tema do sofrimento enquanto meio de dignificação da existência, a humildade como caminho para dar sentido à vida e a consciência do fim da jornada e a perda do medo da morte. É um livro que exige disciplina, persistência, embora rico em reflexões morais, espirituais, fiel à barafunda das batalhas, às personagens históricas, ele torna-se fastidioso em vários trechos, alguns deles longos, por conta das especulações de Tolstói a respeito da ciência histórica. Na segunda parte do epílogo, ele recorre a um método bastante semelhante ao empregado por São Tomás de Aquino em suas questões disputadas, em que se examina um problema pedaço a pedaço, partindo de um argumento a favor e outro contra, depois avaliados em suas contradições. Para quem não tem algum conhecimento de filosofia nem curiosidade sobre o que está se formulando, é bastante difícil manter-se concentrado. Enfim, é uma história colossal que compensa o leitor pela abundância de lições sobre o que é realmente importante na vida, sobre honra, sobre fé, sobre perda e recomeço. É uma aula sobre a realidade se impondo e mudando tudo. Chego ao fim para o comentário de Guerra e Paz. Obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.